argumentação possível para poder embasar uma ação, senão não tem como fracassar. Hoje não teria mais. Bom, a reforma deu para nós um poder gigante que nós lá já estamos usando. Eu não posso falar sobre as convenções coletivas, mas nos acordos coletivos que nós firmamos este ano, em todos, isso indistintivamente, nós colocamos que as homologações serão no sindicato laboral a partir de 6 meses de CTPS, sem chance, com multa normativa e tudo, para que a gente possa acompanhar o que está acontecendo. Logicamente, talvez chegue nas convenções aqui mediadas pela FETROPAR. Isso é mais difícil numa convenção, porque ela é mais complicada de fato. Mas nos nossos acordos, eu não assino acordo se não tiver a homologação no sindicato. Outro termo que nós colocamos em todos os acordos é que a quitação anual, ela deverá ser feita exclusivamente pelo sindicato laboral e tem um custo. E eu não vou trabalhar de graça para empresa nenhuma. Vou trabalhar para o meu associado, mas para a empresa não. Todos os acordos é impreterível a apresentação de documentos, porque nós vamos dispensar, como disse o presidente João Batista, vamos ter que contratar um perito para averiguar toda essa documentação, para buscar informações, para ver se de fato aquelas verbas foram pagas em tempo, como determina a norma, e nós vamos cobrar, digo a vocês, 200 a 300 reais por trabalhador, ponto. Isso nós adotamos lá e nos nossos acordos tem sido feito assim. Quando do início das assinaturas desses acordos, nós temos database lá a partir de 1º de fevereiro até agosto. E não tivemos nenhuma rescisão. Só que nós temos bastante empresa de transporte escolar que demite todo mundo em dezembro e recontrata todos em fevereiro. E aí nós vamos ver o tamanho do estrago agora, em dezembro, e sem chance. Documentação, eu já tenho um perito contábil lá para resolver esses problemas e levar isso para frente. Quantas ações trabalhistas, na nossa região, não sei se a de vocês está assim, os juízes do trabalho, como eu vi um debate anteriormente aqui, os juízes do trabalho, ou eles não sabem o que estão fazendo, ou de fato a coisa mais grave do que nós estamos sentindo na pele. Nós temos uma situação que aconteceu agora, de uma ação que nós entramos contra 2 empresas de execução de convenção coletiva, levamos trabalhadores lá para comprovar os fatos, testemunhar o documento todo, e uma juíza lá deu extinção do processo sem resolução do mérito. Logicamente que, se nós, esse processo demorou mais ou menos 1 ano e 4 meses, juntando prova, com parecer, buscamos aqui um parecer de um desembargador do trabalho, parecer do Ministério Público sobre aquela situação, anexamos o processo e foi extinguido o processo sem resolução do mérito. Imaginem o processo de um trabalhador, de um só trabalhador, como está a dificuldade. E esta oficina jurídica, logicamente, ela tem o contexto de nós trocar esse tipo de experiência, principalmente entre os jurídicos, porque lá em Dois Vizinhos pode, o jurídico lá de Dois Vizinhos pode entrar com uma ação e nos orientar em todos os locais. E isso é muito importante. Legal. Está escrito José Chile Olímpio. Na fala do José, a gente encerra as inscrições. Doutor, eu poderia... Do Olímpio, certo? Na fala do José, encerram as inscrições. Então estão se inscrevendo neste momento. Enquanto o José está falando... Enquanto o José está falando... Eu era pedir só... Ao término da fala do José estarão encerradas as inscrições. Mais uma indagação. Vamos lá, estão inscritos só para... O Emerson... O senhor me lembrou da época que ele era dirigente sindical. E o Moacir. Esse mesmo.
Então está escrito Josiel, Chilo, Olímpio, Emerson, Moacir. Então, ao término da fala de Josiel, estão encerradas as inscrições. E vai ser dado. É só uma pergunta aí, para mais para o grupo aí. Nós temos na Convenção Coletiva do Cargas a cláusula de obrigatoriedade da homologação do sindicato a partir do 6º mês de contrato. No entanto, os escritórios dizem para a empresa que não é necessário vir no sindicato, e aí ficamos com essa dúvida aí. Se vale a cláusula, ou se é a lei que vale, ou é letra morta essa cláusula da Convenção Coletiva a partir do 6º mês. E se tem algum tipo de ação, podemos estar manejando para obrigar que seja cumprida essa cláusula da Convenção Coletiva. Veja, tem uma decisão que já foi dada, salvo engano, eu não vou lembrar aqui de cabeça qual foi o estado, e aí vai ser bom o grupo para a gente poder publicizar a informação, de um sindicato que ingressou com uma ação para garantir que os trabalhadores que foram admitidos antes da reforma trabalhista tenham mantido as regras de rompimento contratual com base na CLT anterior. Isso significa dizer que a hipótese de não homologação das rescisões do sindicato profissional só valeria para os trabalhadores admitidos após a reforma trabalhista. Portanto, até liminar concedida nesse sentido de garantir para que todos os trabalhadores que foram admitidos sob a égide da CLT pré-reforma tenham assegurados o direito de homologação das decisões no sindicato profissional. Uma tese que veio, teve liminar, só que lamentavelmente eu não consegui prestar atenção integralmente. Você pergunta se, no caso do Luizão, a gente pode... Não, desculpe. Não, no caso do José, o negociado valerá sobre o legislado. Isso, sobre assim, tem uma cláusula na Convenção Coletiva, fechamos com o patronal, que é a obrigatoriedade da rescisão de contrato a partir do 6º mês Certo. do contrato. E aí escritórios, no momento da demissão, falam para a empresa que não precisa vir no sindicato. E não estão vindo. Alguns vêm, alguns estão obedecendo, outros não. Não, No eu caso acho que desse, vale a pena... vale a lei ou manejamos alguma ação para obrigar isso? Primeiro, oficiar formalmente o escritório de contabilidade da existência do instrumento coletivo e reproduza o conteúdo da cláusula nesse ofício. E já alerta que as rescisões procedidas em desacordo com a cláusula violam o instrumento coletivo e estamos sob a égide do privilégio do negociado pelo legislado, e que quaisquer atos procedidos em desacordo disso, o escritório de contabilidade assume o risco de cometer um ato ilícito perante a norma trabalhista. E mantido esse comportamento, oficiar Ministério Público, oficiar o CRC, que é o órgão de controle dos escritórios de contabilidade, que o CRC está bem sensibilizado para essa questão, especialmente por conta da questão da contribuição sindical, que é o órgão de controle dos escritórios de contabilidade, oficiar o Ministério Público e o Ministério do Trabalho, dizendo que, efetivamente, há potencial risco de fraude trabalhista por conta desse descumprimento reiterado do escritório. Bota o terror nos caras. Doutor, só para terminar essa situação, Vamos escrever agora. Empresas que não respeitaram isso, que estavam no acordo sobre as demissões, nós trouxemos elas numa mesa redonda segunda-feira no Ministério do Trabalho e solicitamos e ganhamos ali já no ato a investigação e fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego para ver o porquê que não foi feito, e nós ganhamos essa semana passada de uma empresa 10 multas do Ministério do Trabalho por não respeitar o legislado, o negociado sobre o legislado. Então nós já ganhamos isso. Olha, um relato importante. Exatamente. Sobre homologações. Sobre homologação. E aí tinha 10 trabalhadores que não foi respeitado, o Ministério do Trabalho foi lá e deu 10 autuações. E determinou que viesse no sindicato para que fosse feitas as homologações no sindicato. Ok. As inscrições foram encerradas. Sim, estão inscritos então Sheila, Olímpio, Emerson, Moacir e Denil. Próximo inscrito, Sheila. Nesse caso tem inclusive a multa convencional. Sheila, vamos lá. Então tá, como a ideia é troca de informações e experiências,
em Ponta Grossa, a coação do trabalhador, sei lá, da lista negra aí, é tão grande que, comentei ontem, inclusive, dessa empresa, tem uma empresa lá que dispensou 20 funcionários, 20 trabalhadores, sem as verbas decisórias, inclusive, sem rescisão nenhuma, só fez um papel lá para eles, e eles têm medo de entrar com ação por não pegar um novo emprego. Só que pessoas sem recolhimento do fundo de garantia, sem PIS e INSS e sem as verbas decisórias. Tamanho da atuação que as empresas fazem lá. Olímpio. Então, pessoal, nós tivemos uma negociação coletiva, até inclusive foi a última convenção que foi fechada, que foi o transporte florestal. E eu venho dizendo há muito tempo, há muitos anos eu venho falando sobre essa convenção coletiva do florestal, que ela é uma convenção, talvez, não quer dizer que seja melhor, mas é uma das boas convenções e ela existe. E tanto é que não é que ela foi criada dentro da federação, não foi criada. Até inclusive na época que criamos ela, não tivemos apoio da federação para ter estendido essa convenção aos demais sindicatos. O único sindicato que optou por fazer uma cobrança e fazer uma experiência para aplicar essa convenção foi Garapuá. E eu acho que a convenção para ele é uma convenção ótima, muito boa, tanto é que tem direitos adquiridos na convenção coletiva, mesmo com essa lei que as rescisórias é feita na entidade sindical. Tanto que teve empresa que ela fez a rescisão separadamente, eu exigi que ela encaminhasse para o sindicato, por causa que ela falou, mas a nova lei, eu falei, não, mas tem o negociado sobre o legislado. Então, o que é negociado sobre o legislado é uma situação que não tem muito o que discutir, porque tem que ser aplicado. Agora, eu pedi, eles mandaram todas vamos dizer assim, as rescisões, mandaram para o sindicato as cópias, e pediram que todos os encaminhos, se tiver reclamatório desse trabalhador, o sindicato entrará com ação, tomará as medidas cabíveis. É uma convenção dessa que a pessoa entra com 2.206, tem um ticket de alimentação de R$388 e é específica para o transporte florestal da Cravim. Então, se hoje, e tem mais outra, nós temos horas extras com 140%, e temos mais a produção de 1%. Então, quando você fala assim em Cravim, nós não estamos falando assim fora de Curitiba, nós temos madeira saindo de Ponta Grossa, saindo de vários lugares, de Garapuava, de todo lugar. Eu acho que caberia, nessa negociação, encampar também essa convenção coletiva. É uma coisa diferente, que eu vou dizer que até é bom, e as empresas estão deixando de fazer isso. Eu estou achando que o sindicato não está sendo tão prejudicial. A lista negra existe, não é de hoje. A gente já denunciou, não tivemos paciência na época, eu vi a lista, mas na hora já, vamos dizer, falei com o trabalhador, com a empresa, essa lista negra, eu denunciei no Ministério Público. Quando eu voltei lá, não tinha mais a lista, tinha apagado. Então, ela existe. E outra coisa, hoje ele está tudo declarado aí, vocês podem entrar com o número, o nome da pessoa, vocês vão ver os processos que estão em andamento. Uma coisa que eu acho que é boa, que a empresa está pisando na bola, é o seguinte, ela boicota a entidade sindical, que eu já falei para elas, eu falei, vocês boicotam a entidade sindical, eu não tenho oposição, eu mando a reversão salarial, ou o trabalhador não vem do sindicato, então eu não tenho oposição nenhuma. Então eu recebo, vai chegar lá vamos dizer assim, a reversão salarial, como ele tem que fazer do próprio punho, ele não comparece no sindicato. Então se ele não comparece, ele aceitou a reversão salarial, é descontado. Então nós pedimos a reversão salarial e a contribuição também. E você fala assim, 1%, a empresa também, o escritório não tem o que ponhar assim, vamos dizer assim, querer dar sugestão. Porque eu acho que, em vez de a gente acionar
o escritório, a gente tem que acionar a empresa, porque o trabalhador, se eu contrato ele, a responsabilidade é minha. Então, eu tenho que acionar diretamente a empresa e passar também uma notificação que o escritório se justifica, ou qual é o motivo que ele deixou de fazer, se ele foi mandado pela empresa ou foi tomado de livre espontânea vontade. E ele não pode fazer. Se ele ganha na empresa para fazer o trabalho, por que ele vai boicotar? Aconteceu essa semana. Não descontaram, um contador não descontou a reversão dos trabalhadores, eu liguei para ele. Falei, se você não descontar, nós vamos entrar com ação contra a empresa, porque a empresa vai ter que se justificar. E você vai se justificar se for para a sua própria conta. Ligou para as empresas e mandou fazer o pagamento. Então, quer dizer, o que a gente tem que fazer é entrar diretamente com ação contra a empresa. Contra a empresa. Entrar com a notificação contra a empresa, porque a empresa paga o trabalhador, paga o contador para fazer. Se o contador não quer fazer e quer apanhar, vamos dizer assim, sujar água lá para dizer que não, eu acho que tem que justificar, o contador tem que justificar, como a gente já pediu em mesa redonda, mandar juntar documentos, com apreciação de documentos, que chegaram já com vários contadores, com caixas de documentos, sem poder subir escada. Então, pessoal, eu imagino, nessa troca de experiência, a gente está indo para um lado que as empresas estão boicotando o associado do sindicato, mas num certo ponto para a gente é bom, nós podemos aprovar tudo que nós queremos. Eu falei para ele, eu como 30 trabalhador, aprovo o que eu quero, aprovo greve, aprovo reversão, aprovo contribuição, aprovo tudo. O que tiver, nós aprovamos tudo. Por quê? Porque vocês estão boicotando o trabalhador. Procura se eu tivesse, por exemplo, de 2.000 trabalhadores, eu tivesse 1.000 trabalhadores associados. Aí eu tinha que ter 50 mais um. Então seria mais prejudicial para a gente. Então eu acho que a situação dos associados, logicamente, daqui para frente, revendo essa possibilidade aí do que tenha essas, vamos dizer assim, essas tarefas a fazer a respeito da lei, eu acho que seria por aí o caminho. Não sei se for que possa se ajudar, mas que essa convenção coletiva, que alguém que tem transporte de madeira, consiga aplicar ela também, que seria uma boa negociação. Entanto que a Clabin cortou as horas em tira do sindicato, do papel, e já estamos cortando, e nós fizemos uma greve lá no sindicato, nós fizemos uma greve dos operadores de máquina, tanto é que foi respeitado, continuaram a pagar. Então eu estou achando assim que nós só falamos motorista, e nós temos nosso estatuto do operador. Então se for para nós ter operador e não executar, então vamos tirar do estatuto também. Então não adianta nós querer bater de frente por nós não querer questionar com outra empresa, ou não questionar com outra entidade sindical, porque a outra entidade sindical é amiga da gente, porque Não, pessoal, eu imagino que ou a categoria é nossa ou não é nossa. Então, eu quero deixar esse parecer para vocês, para a gente começar também a falar no operador, porque do automotor e todos eles que pertencem vamos dizer assim, a parte da habilitação, eles também são agregados na categoria do rodoviário. Obrigado. O próximo inscrito é o Emerson. Bom, companheiros, eu creio que em relação à questão jurídica, pós-reforma trabalhista, acho que foi dito bastante coisa, e é o panorama mesmo que está acontecendo. Panorama das empresas com as suas investidas contra os trabalhadores, contra o movimento sindical, umas mais, outras menos, mas as investidas já iniciaram de flexibilização do direito dos trabalhadores. Mas o ponto que eu queria discutir, até colocar para reflexão dos companheiros, é a questão da política sindical. Porque política e direito não se descola. E nós, enquanto dirigentes, nós temos que pensar na nossa política sindical. Ontem o palestrante, o João, ele citou a questão da resistência. João Guilherme, isso, obrigado, João. O João Guilherme, ele citou muita questão e tratou da resistência. E para que a gente
esteja defendendo a questão dos trabalhadores, não vai fugir da resistência. Porque, historicamente, a resistência foi o pilar do direito do trabalho. E vai continuar sendo o pilar do direito do trabalho. Foi através das greves, foi através da resistência que o direito do trabalho foi criado. As leis, as normas que nós temos aí, que de alguma forma foi flexibilizada agora, mas por muito tempo foi a defesa dos trabalhadores. E a minha pergunta e a gente tem que pensar nisso, não tem como fugir disso. Nós, enquanto dirigentes sindicais, nós estamos preparados para o que vai vir e para a resistência que nós vamos ter que fazer? Porque tudo que nós estamos conversando aqui vai cair mais cedo ou mais tarde nessa resistência que nós temos que fazer e que nós temos que pensar agora. Porque, companheiros, eu não quero fazer aqui um julgamento, porque cada um tem seu compromisso, né? É muito difícil a gente falar e julgar alguma coisa, porque essa sala aqui já teve um número maior de dirigentes sindical, né? Eu não quero entrar aqui no mérito dos compromissos de repente não deu para vir, porque realmente tiveram compromisso, mas nessa sala aqui já teve um número maior de dirigentes, nos seminários de jurídico, de negociação coletiva. Então, o ponto que eu levanto aqui nós estamos preparados para o que vai vir, porque de repente nessa eleição que nós estamos aí, que vamos ter agora que nós vamos para as urnas agora em outubro, de repente a gente consiga eleger o candidato nosso que vai fazer o enfrentamento da reforma trabalhista, ou nós sabemos também que nós estamos na iminência de ser eleito um candidato que vai piorar o que já está ruim. Que vai piorar. E tudo que eu creio que eu estou dizendo não foge da nossa temática da reforma trabalhista. Porque se a gente não estiver preparado para essa resistência, né, eu acho que tudo que a gente está discutindo aqui não é que seja em vão. Eu acho que tende a piorar ainda mais. Então eu não sei se nós vamos ter o seminário de negociação coletiva, mas se houver, eu até com assim, uma proposta que a gente discuta isso de forma fria mesmo, porque nós estamos discutindo. E que eu vejo assim que alguns companheiros ainda parece que não só os trabalhadores não caiu na realidade de que a reforma trabalhista está aí, mas alguns companheiros dirigentes também não essa realidade. Que a reforma trabalhista está aí. Então esse é o ponto que eu queria para colaborar aqui com o debate. Moça. Obrigado. Eu vou começar falando na questão das rescisões contratuais dentro do sindicato. Nós, lá aqui no Citro, caiu mais de 90%, com certeza. E aconteceu algumas coisas assim atípicas, tipo 2 trabalhadores de uma empresa de Campo Largo, doutor, sabe, vocês que fazem audiências lá, com aquele famoso juiz que participou dessa grande reforma trabalhista, quando pós-audiência, procure comentar isso com ele, pode dizer que fui eu que falei, que uma empresa mandou 2 trabalhadores, demitiu 2 trabalhadores, mandou assinar a rescisão do contrato e agora me falou para ele agora procure teus direitos. O que aconteceu? Eles vieram até o sindicato e lá nós disseram o seguinte, o patrão falou para a gente também o seguinte, né? Que aqui em Campo Largo quem julga esses processos, no caso, foi um juiz que fez a reforma trabalhista e nós não vamos ganhar isso nunca. Nós entramos com a ação, doutor? Não, né? Porque nós ia simplesmente ferrar com os trabalhadores, porque já vem de lá. Imagina o absurdo que está acontecendo. Empresas de Campo Largo tem um juiz que faz, juiz do trabalho, que julga as ações trabalhistas,
A empresa diz que não adianta o trabalhador entrar com a reclamatória porque o juiz vai julgar contra ele. Porque o juiz ajudou a fazer a reforma trabalhista e o jeito que eles fizeram está certo. Isso não pagando a rescisão contratual dos trabalhadores. Primeiro passo. Quanto à questão de a gente ficar discutindo aqui o que é melhor, eu bato, Luizão, na questão do acordo coletivo. Porque o acordo coletivo hoje nos dá realmente uma condição melhor de você exigir do patrão algumas situações que você pode, principalmente na questão da sustentação do sindicato. Porque se o patrão precisa do acordo, o trabalhador tem que aprovar esse acordo coletivo. E quando eu for aprovar esse acordo coletivo, eu discordo ontem, inclusive do doutor Eliezer, que fez a palestra, dizendo que tem que tomar cuidado, que você não quer atender um trabalhador que não quer contribuir com o sindicato. Mas eu continuo afirmando que continuo apoiando a unicidade sindical, mas que o trabalhador tem que fazer o custeio do seu sindicato. Porque não é possível o trabalhador associado e aquele contribuinte, porque eu tenho dois tipos de contribuições lá. O trabalhador associado é aquele que quer contribuir espontaneamente com o sindicato. Aquele que não quer contribuir espontaneamente com o sindicato, ele assina um termo, abrindo mão dos benefícios conquistados no acordo coletivo. E entrega à empresa, na RH da empresa. Não é problema meu, é problema dele. Ele não quer o benefício do acordo coletivo, ele não quer contribuir com o sindicato. Agora, aquele que quer contribuir, eu estou cobrindo ele sim. Isso não quer dizer que estou abrindo mão da unicidade sindical. Outra situação que acontece diariamente lá é que no nosso departamento jurídico nós temos recebido sim bastante gente, bem mais do que antes da reforma trabalhista. Mas é para reclamar esse tipo de situação que eu acabei de falar, que a empresa atrasa a rescisão do contrato, paga quando quer, do jeito que quer, não fornece o PPP, que vai ser muito gravíssimo isso na frente. E também tivemos aí algumas propostas indecorosas para fazer alguns acordos coletivos de trabalho, que talvez tem gente que aceite. Não é o caso do Mocinho do Cinto, porque eu nunca aceitei e jamais aceitaria. Foi uma empresa até de porte bastante grande. E propuseram que a gente colocasse uma cláusula de quitação anual do contrato de trabalho e a empresa pagaria para nós R$500 por empregado para fazer anualmente essa quitação. Você imagina uma empresa aí com um empregado pagando R$500 por ano, né, para fazer a quitação, a gente não saía de nenhum tipo de contribuição, né? Porque daí aquilo ali cobre toda a nossa despesa. É claro que eu não aceitei, eu vou fazer de novo para o Ministério Público, porque uma mandou inclusive por e-mail esse tipo de proposta. E a gente tem que guardar esse documento. Então, é um absurdo o que está acontecendo.